O estabelecimento da teocracia. Comentários sobre Levítico, dos capítulos 21 ao 27. Na seção final de Levítico, Deus ensina como regular toda a vida da nação, de maneira que se cumprisse o propósito de Deus para Israel, que ele fosse um reino sacerdotal e o povo santo, como diz Êxodo 19:6. No Novo Testamento, esse chamado é confirmado para o mundo inteiro, como uma perspectiva dos efeitos da pregação do Evangelho, conforme ele for convertendo todos os povos a Cristo, como diz Salmo 22, do 27 ao 28, e Mateus 16, 18, de forma semelhante à conversão de suas veredas, como diz em Isaías 2:3. No propósito de que toda a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, como diz Abacuque 2:14. É feito conforme as igrejas ensinam às nações os novos mandamentos de Cristo do Novo Testamento. Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, como diz Mateus 28, 19 e 20. Em Levítico, dos capítulos 21 a 22, não profane o santuário do seu Deus. São os padrões para os sacerdotes. Deus exigiu que tanto os sacerdotes como sua linhagem fossem purificados num alto padrão, que não tocassem em pessoas mortas, exceto os parentes mais chegados, que se casasse somente com uma mulher virgem ou viúva de outro sacerdote, que houvesse pena de morte para uma filha de sacerdote que se prostituísse e que os sacerdotes não tivessem defeitos físicos visíveis. Da mesma forma, em Levítico 22, do 17 ao 33, Deus comunica os cuidados que devem ser tomados para que as ofertas sejam aceitáveis. Tudo isso para comunicar a perfeição de Deus, sua distância do homem devido ao pecado e a perfeição necessária, a perfeição devida do mediador que viria. Nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, como diz Isaías 59:2. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, como diz 1 João 2:1, e perfeito para sempre, como diz Hebreus 7:28. Levítico 23:1 ao 24:9, estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações. Como concretização da consagração do povo de Deus, ele estabeleceu sinais no tempo, dias e tempos santos para marcar a vida do seu povo com ciclos de lembrança e santa celebração. No Novo Testamento, após a obra de Cristo, a exigência dessas marcações religiosas do tempo são removidas. Não estamos mais na infância do povo de Deus, que foi Israel, precisando da lei como professora para se acostumar com a soberania de Deus. No Novo Testamento, o Espírito Santo já habita permanentemente nos salvos, e agora possuímos um novo tipo de relação de comunhão mais íntima com Deus, como seus filhos, pois em toda a nossa vida já somos do Senhor, como diz Romanos 14:8, ou seja, todo o nosso tempo já pertence continuamente a Deus. Portanto, uma consagração religiosa de dias, tempos, meses e anos, como diz Gálatas 4, de 9 a 10, no Novo Testamento, tornou-se redundância, sendo válida apenas como um aspecto de oferta individual, voluntária e livre na administração que o salvo faz do seu próprio tempo, como diz Colossenses 2, do 16 ao 17, Gálatas 4, do 8 ao 11, Romanos 14, do 5 ao 8 e 1 Coríntios, do 7 ao 5. Capítulo 7, versículo 5. Assim como as igrejas do Novo Testamento demonstraram essa liberdade na diversidade de ritmos de reunião, havendo igrejas que se reuniam 2 vezes por dia, como a de Jerusalém, em Atos 2:46, ou somente uma vez por semana, como as igrejas de Troade e de Corinto,
conforme lemos em Atos 27 e 1 Coríntios 16, 2. Ainda assim, tal como em toda a lei cerimonial do Antigo Testamento, o estudo destas antigas solenidades, por elas terem sido as sombras das coisas futuras, como diz Colossenses 2,17, nos fornece lições espirituais para a nossa edificação, uma vez que a maioria das coisas futuras que estas solenidades representavam já vieram, pois a nós já são chegados os fins dos séculos, conforme diz 1 Coríntios 10, 11. O sábado do Senhor, versículos de 1 a 3. O descanso para sermos salvos pela graça, para o descanso permanente que um dia Deus daria a seus servos na sua habitação no céu. Como diz Êxodo 20, de 8 a 11, Hebreus 4, de 3 a 11. Confira também Efésios 2, 8 e 9 e Apocalipse 14, 13. A Páscoa e os pães ázimos, versículos 4 a 8. O sacrifício de um cordeiro e o comer-se pães sem fermento representa o livramento do povo de Deus da sua ira contra o pecado, pela justificação que o sangue do cordeiro proporciona. Deus desconsiderando o pecado do povo e deixando de destruí-lo. De fato, hoje, Cristo é a nossa Páscoa, como diz 1 Coríntios 5, 7, porque Ele é quem nos livra da ira futura, como diz 1 Tessalonicenses 1, 10. As primícias, versículos 9 a 14, consagrava-se o primeiro molho da colheita de trigo como o penhor da colheita inteira que viria. Representa a ressurreição de Cristo como prova da ressurreição futura de todos os mortos que acontecerá, como diz 1 Coríntios 15 e 20. Festa de Pentecostes, versículos 15 a 22. 50 dias depois das primícias, ofertavam-se pães com fermento, como diz no versículo 17, ao contrário da Páscoa, representando o reconhecimento de que o povo é e continua sendo pecador, como diz 1 João 1,8, mas salvo unicamente pela graça e pelo poder de Deus, como diz Efésios 2, 4 e 9. Festa das trombetas e dia da expiação, versículos 23 ao 32, representam a pregação do Evangelho de Deus por todo o mundo, convocando-o para o arrependimento dos seus pecados e a salvação que Deus proporciona, pela fé na expiação que era proclamada, pela morte de um bode para cobrir os pecados, e pelo envio de outro bode ao deserto para levar os pecados embora. Todas essas coisas já são realidade para nós em Cristo, tanto a expiação como a remoção dos nossos pecados, como diz João 1,29 e 1 João 2,2, e o dever de anunciar ao mundo a sua necessidade de ter um Salvador, como diz Marcos 16,15. Festa dos Tabernáculos, versículos 33 ao 44. O povo se reunia e ficava por um tempo morando em tendas. Relembra como Deus o preservou. Como Deus preservou seu povo no deserto, e representa como Ele o preserva e sustenta todos os dias da sua peregrinação neste mundo, no qual estamos de passagem, em viagem para a cidade celestial, como diz Hebreus 11, versículos 13 e 14. Levítico 24, 10 ao 16 e versículo 23. Qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Numa nação teocrática, o bem mais alto não é a Constituição, nem o seu povo, nem suas tradições, nem suas riquezas. O bem mais alto e mais elevado é o seu Deus. Assim, os que dentre o povo da aliança, com amargura e rebeldia, blasfemam de Deus, cometem um dos pecados mais graves, que requer a punição mais alta, a morte. Que esta lei inspire em nós a extrema reverência ao falar do nosso Deus, pois Ele diz que não tomará por inocente o que tomar o seu nome em vão, como diz Êxodo 27. Levítico 24, do 17 ao 22. Olho por olho, dente por dente. A lei da retaliação é o padrão de Deus para a justiça social, não do indivíduo por conta própria,
Mateus 5, 38 a 42. Em que cada crime é dada a exata punição proporcional que ele merece. Quem matar um homem deve morrer, quem matar um animal deve dar outro para o seu dono. Quem ferir ao outro deve ser ferido exatamente da mesma forma. Essa é a justiça para a sociedade que Deus recomendava, uma retribuição precisamente correspondente ao mal cometido, nem mais, nem menos. Levítico 25, versículos 1 ao 7, o sábado da terra. Deus ordenou que a cada 7 anos, um ano não se semeasse, nem colhesse, mas se consumisse a colheita do ano anterior. Ele prometeu suprir em dobro no 6º ano, e o povo tinha que crer na providência de Deus para sustentá-lo. Era um verdadeiro teste de absoluta dependência de Deus, no qual o povo, falhando, veio a incorrer na sua disciplina, como diz 2 Crônicas 36, do 20 ao 21. Levítico 25, do 8 ao 55, o ano do jubileu. A cada 50 anos, as terras que foram vendidas deviam voltar para as suas famílias originais, e todos os escravos deviam ser libertados. É a proclamação do perdão pleno e gratuito de Deus, em que as dívidas são apagadas, prefigurando com exatidão a obra de Cristo para com as dívidas do seu povo. O cristão vive num perpétuo ano de jubileu, pelo seu cumprimento em Cristo, como diz Lucas 4, do 18 ao 21. Levítico 26, confirmarei a minha aliança convosco. Uma aliança tem 2 partes, os benefícios que recebem os que cumprirem e os prejuízos que virão sobre os que não cumprirem. Como Deus sempre cumpre suas promessas, ele nunca seria o quebrador da aliança. Assim, aquele povo e a toda a nação que se comprometerem em seguir as leis de Deus, as maiores bênçãos em vida são prometidas. Mas na exata proporção, se esse povo abandonar a Deus, ele promete castigos severos em vida. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, como diz Deuteronômio 30, 19. A reconciliação com Deus, mesmo a nossa do Novo Testamento, não nos livra da disciplina paternal do Senhor, para a qual temos que estar cientes do risco, toda vez que nos rebelarmos contra ele. Já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Hebreus 12, versículos 5 e 6, e também dos versos 7 ao 11. Levítico 27, de 1 a 29. Quando alguém fizer particular voto. O voto é uma forma de adoração a Deus voluntária, em que alguém, por gratidão ou por causa da intercessão, promete consagrar algo a Deus, entregando-o ao seu reino. Ninguém deveria ser obrigado a voto algum, mas todo que realmente quisesse fazê-lo deveria ter o extremo cuidado de o cumprir. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires, como diz Eclesiastes 5, 4 e 5. Levíticos 27, do 30 ao 34. Todas as dízimas do campo são do Senhor. Como Deus é o legítimo dono de toda a terra e de sua plenitude, como diz Salmo 24, 1, é, na verdade, por misericórdia, que ele reivindica para os trabalhos que promovem o seu reino apenas uma pequena parte do nosso ganho. No Novo Testamento não existe mais esse ministério levítico hereditário a ser sustentado, como diz Hebreus 7, 5, confira também Atos 4, 36 a 37, e 1 Coríntios 9, 14. Pois o chamado ao ministério é individualizado, como diz Mateus 9, 37 e 38. Porém, se espera contribuição espontânea de todos os crentes para as obras da pregação do Evangelho em todas as nações,
como diz Romanos 10, 13 a 15 e 15 a 24, do sustento dos ministros, como diz 1 Coríntios 9, de 1 a 14, e do auxílio aos necessitados, em especial a nossos irmãos na fé, como diz Gálatas 6, 10, quando com alegria doamos segundo o que propomos em nosso coração, como diz 2 Coríntios 9, 7, mesmo que seja tudo o que temos, todo o nosso sustento, como diz Marcos 12, 44, a fim de que mais pessoas sejam convertidas a Cristo e entre nós não haja necessitado algum, como diz Romanos 10, do 13 ao 15 e Atos 4, 34.